Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No Café PT de hoje a gente vai falar sobre os principais programas do governo Lula para a educação do Brasil. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Já preparou seu café? Então, chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Senadora Tereza Leitão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar com a gente aqui no Café PT. Como vai a senhora? Tudo bem, o prazer é todo meu de participar mais uma vez do Café PT. Senadora, a senhora participa, de várias pautas no Senado voltadas para a educação, né? A senhora tem uma atuação bastante ampla em relação a esse tema no Senado. E eu queria saber assim, quais são as prioridades, na educação que estão sendo discutidas no Senado em 2025, que a senhora tem atuado também, a bancada do PT. Quais são as principais pautas aí voltadas para a educação que estão sendo discutidas nesse ano, senadora? O ano passado, que eu também fui membro da Comissão de Educação, já foi um ano muito produtivo. O ano passado nós conseguimos aprovar o novo ensino médio, com uma discussão muito polêmica, mas conseguimos avançar em alguns aspectos. E este ano eu digo que é o ano do Plano Nacional de Educação. É a matéria mais importante que o Senado vai votar em relação à educação. O plano teve sua vigência prorrogada até o final de 2025, o projeto já chegou, nós fizemos uma série de audiências públicas para instruir o projeto. Vamos aguardar que a Câmara possa votar neste primeiro semestre, para o Senado, acompanhando essa votação, também consolidar o novo Plano Nacional, que tem uma vigência de 10 anos, é uma política de Estado, portanto. Uhum. É um plano que tem muita estruturação, da educação. Vamos acompanhar também o Pé de Meia, uma política fundamental que o governo lançou recentemente, o Mais Professores, que tem a ver com a formação e com a valorização dessa profissão. É um estímulo a quem quer ser professor. Temos também o acompanhamento, o monitoramento da política e das ações relacionadas ao uso de celular, à inteligência artificial. Sim. Então, não vai faltar assunto esse Quer ano para dizer, a são Comissão de vários. Educação. Exatamente, são várias ações, vários projetos, vários programas que foram implementados, que estão sendo implementados pelo governo do presidente Lula, também com o apoio e atuação do Senado Federal, especificamente da senhora também, né, senadora? Agora, ainda falando sobre o PNE, senadora, é possível destacar, alguns dos principais pontos que vão ser discutidos ao longo desse ano. A senhora falou que ele foi prorrogado, até dezembro agora de 2025 e precisa ser colocado em votação por mais 10 anos, Mas é possível destacar aí quais são os principais pontos do PNE? O PNE, ele é um indutor do Sistema Nacional de Educação, que é outro projeto de lei que certamente também chegará ao Congresso Nacional. É um plano estruturante da política de educação que se viabiliza através da ação da União, dos estados e dos municípios, a partir das suas competências constitucionais. Ele trata do financiamento da educação, da formação de professores, da organização das etapas e dos níveis da educação, trata do acesso, da qualidade, tanto da educação básica como da educação superior. Ele propõe metas e estratégias a serem alcançadas nesses 10 anos, que dizem respeito ao acesso, à permanência e à qualidade, à aprendizagem dos estudantes. Ele também traz, dentro da questão do financiamento, uma proposta que é uma proposta já colocada por várias vezes e que a gente retoma ainda, que é o aumento do PIB para aplicação na educação.
Nós estamos propondo que 7% do PIB seja paulatinamente incorporado no orçamento da educação. E temos uma novidade, que é o tratamento da relação da educação com a sustentabilidade. A própria Conferência Nacional de Educação tratou disso. O plano é um instrumento de afirmação de direitos, de política de Estado, e precisa trazer também esse fator, que é o fator deste século, desse período que nós estamos vivendo, da transição ecológica, e que a educação precisa se inteirar, se integrar, trazendo, portanto, esse critério, essa concepção de sustentabilidade, não só ambiental, mas sustentabilidade de todo o processo da dinâmica social. É uma temática nova, mas que a gente precisa ter uma atenção muito especial a ela. Sem dúvida, senadora. Inclusive, 2024, né, o Senado encerrou uma das últimas votações aí, voltadas para a educação, foi a proibição do uso do celular, né, com a aprovação da lei que proíbe o uso do celular nas escolas, e depois foi sancionada pelo presidente Lula. A senhora também, né, votou favorável a essa mudança, né, nas escolas, que realmente tem impactado a vida de todos os estudantes do Brasil. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também dessa importância, né, da importância dessa medida, né, de que forma que ela vai favorecer realmente a educação do país. Por que ela é tão importante, senadora? Primeiro, não é uma proibição radical. Vai ser possível usar o celular para algumas situações. Primeiro, o uso pedagógico, coordenado pelos professores. Um outro aspecto também é para acessibilidade, para meninos ou meninas que têm algum problema de saúde e que precise acessar as famílias. Será um uso controlado. Acho Perfeito. muito importante, porque os estudos demonstram que o uso de tela, muito desregradamente, como os nossos jovens e até as nossas crianças estão usando, tem trazido prejuízos para a saúde, prejuízos cognitivos, prejuízos à visão, a miopia está se acentuando, prejuízo à sociabilidade, a criança fica absolutamente ela e o celular e ela, sem se socializar com os outros, e a convivência pedagógica é fundamental para a aprendizagem, e também o risco de acessar a plataformas, a mensagens, né, a páginas que não condizem com a idade da criança. A gente sabe as fake news e aquelas questões também absolutamente inapropriadas para a criança e para o adolescente ter acesso. Então, acho que foi bastante positivo. Não vai ser fácil monitorar, mas o MEC já distribuiu cartilhas, uma cartilha para as escolas públicas, privadas, e uma cartilha orientativa também para os professores. E me parece que é uma lei que realmente está dando certo, que está pegando no Brasil todo, né, senadora? Porque existe uma adesão. A gente está vendo que há uma ampla adesão de toda a sociedade, né, independente até da posição política e ideológica que existe nesse país. Exato. Mas a gente está vendo que realmente está sendo bem aceito por toda a sociedade, né? Exatamente, foi muito, muito bem recebida. A dificuldade de monitoramento está sendo, aos poucos, superada com essas medidas, né, que são medidas também da transição, né? É isso aí, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua conversando com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Café PT volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT.
O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Já estamos de volta aqui no Café PT e hoje estamos falando sobre educação com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. E, senadora, tem uma outra questão também que a gente viu também nos noticiários, que foi a suspensão, né, dos recursos do pé de meia por parte do TCU, que já foi liberado, inclusive, né, para esse ano, que vai beneficiar aí mais de quase 4 milhões, né, de estudantes em todo o Brasil, 3,9 milhões de estudantes. Essa iniciativa também, ela tem contribuído muito pela questão para reduzir a evasão escolar também, né, senadora? E é essencial, inclusive, né, manter a existência desse programa, a manutenção dele, né? Exatamente. Nós estivemos, inclusive, com o ministro Augusto Nardes, eu compus uma comissão, juntamente com o líder do governo na Câmara e vários outros parlamentares, para tentar contra-argumentar ao ministro que essa medida de suspensão podia trazer um prejuízo muito grande. Houve uma interpretação divergente da lei em relação ao que estava, de fato, garantido pela própria legislação, passou aqui no Senado, passou na Câmara, não era nenhuma ilegalidade, um detalhe técnico que foi superado, e esta medida, Anderson, ela vai ao encontro de uma deficiência que a gente nota no ensino médio. O ensino médio, os estudantes estão na fase da adolescência, entrando na juventude, e o maior abandono escolar ocorre no ensino médio. Por quê? Isso. É o período de trabalho, de ajudar em casa, de pegar um bico, um biscate, e isso afasta os meninos da escola. Então, o pé de meia, ele garante essa permanência, isso já está sendo observado, foi observado no Enem, e ao mesmo tempo ele faz uma poupança para quem for passando de ano. Ao final, portanto, do ensino médio, além da ajuda mensal, ao final do ensino médio, o estudante tem uma pequena poupança como valorização daquele estudo, daquela etapa que ele concluiu. Sem falar que existe também a questão do incentivo à educação financeira, né, senadora? Porque na minha época, por exemplo, eu também estudei em escola pública, fiz todo o ensino médio em escola pública, eu não tinha essa conscientização ainda, que essa oportunidade que esses estudantes vão ter agora nessa questão da conscientização da educação financeira, né? Exatamente, o que fazer com R$200, o que fazer com a poupança ao final do curso, tudo isso também é importante. É uma formação complementar muito importante para os estudantes. E tem também o programa Mais Professores, né, senadora, que foi lançado também no final do ano passado, né, final de 2024, o programa Mais Professores, que é justamente para incentivar também, por meio de subsídios, né, e aumentar a procura por cursos de licenciatura no Brasil. Como é que isso vai refletir, senadora, na educação? Como é que a senhora observa aí a médio prazo? Porque a gente sabe que as questões relacionadas à educação, os resultados desses investimentos, eles não são tão rápidos assim, né? Investimentos em educação, eles requerem tempo para que a sociedade comece a colher esses frutos, né? Então tem uma outra sementinha agora que está sendo plantada pelo governo Lula, que é o programa Mais Professores. Tem também o pé de meia licenciaturas, né? Que é justamente para poder incentivar que mais pessoas também queiram se tornar professores no Brasil. Mas como é que a senhora vê essa questão também, essa sementinha que está sendo plantada agora, senadora?
Eu acho fundamental. Professor é a profissão básica da sociedade. Todos os profissionais passam pela mão de um professor ou de uma professora. E nós estávamos vivendo, e ainda estamos vivendo, o que alguns mais drasticamente consideram o apagão, né, dos professores. Em algumas áreas do conhecimento, realmente as licenciaturas estão formando muito pouca gente. Física, química, matemática também, biologia um pouco. E as licenciaturas são a base da formação do professor. Você, às vezes, até inventa, pega alguém que não tem licenciatura para dar aula. Até acontece isso de maneira transitória ou emergencial, mas a essência da formação dos professores é a licenciatura. Então, é um estímulo para que os jovens procurem a carreira de professor, procurem as licenciaturas. Esse estímulo ele é para quem vai entrar e para quem já está na profissão, como alguns bônus culturais importantíssimos, não é? Culturais, turismo cultural, ter acesso a teatro, a cinema, tudo isso compõe de maneira mais larga a formação profissional. Eu acho que foi uma percepção muito estratégica que o MEC teve. A valorização, ela passa pelo piso salarial, que já é lei há algum tempo, passa pelas condições de trabalho, pelas jornadas, por uma formação eficiente, mas para quem já está na carreira, mas a gente tem que atrair também jovens, novos profissionais, para que a gente vá garantindo que a educação, que o ensino, que a aprendizagem é tarefa do magistério, ou seja, de quem está devidamente licenciado para isso. Com certeza. Senadora, e sobre a Comissão de Educação no Senado, já tem definição de quem vai presidir? Porque eu soube que a senhora estava cotada para presidir a comissão, né? Já tem alguma definição sobre isso? Nessa semana, a presidência se reuniu com as lideranças para tratar exatamente disso. As indicações foram feitas. A minha indicação foi feita pelo PT de forma consensual para a presidência da Comissão de Educação. Não houve nenhum outro pleito para esta comissão, porque as presidências da comissão, das comissões, elas são acordadas pelo conjunto dos partidos, pelos blocos, considerando a proporcionalidade, ou seja, considerando o tamanho das bancadas. Então, nós do PT temos direito a 2 comissões e fizemos algumas pedidas. E as nossas pedidas que foram aceitas foi justamente a Comissão de Educação e a Comissão de Meio Ambiente. Então, que vai ser eu com espero o senador enfrentar Fabiano esse Contarato. desafio. Que legal. Comissão de Então, Meio Ambiente, que será o senador Fabiano Contarato. Que bacana. Então, a gente já está diante aqui da presidente da Comissão de Educação do Senado, né? Então, é isso, senadora. Desde já, desejo aí muito sucesso para a senhora à frente da comissão, Obrigada. porque eu sei que trabalho não vai faltar, né? Não vai faltar. E ela agora tem três aportes. A comissão, ela já era Comissão de Educação e Cultura. Agora vai ser Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Que bacana. Então, temos um leque de atuação. Mais trabalho ainda para poder mais fazer trabalhos, que se comunicam, é claro, não é? A gente sabe disso. Mas vamos ter que ter os focos também. Qual que é a importância para o PT, senadora, presidir essas comissões, né, que são tão importantes? Olha, para o PT, são 2 políticas públicas que têm no nosso partido um conteúdo acumulado de ação, de intervenção e de prática nas nossas gestões. A Comissão de Educação faz 14 anos que ela não é presidida pelo PT. A última presidente da Comissão de Educação foi a então senadora Fátima Cleide. O senador era o senador Flávio Arnes, quando ele era do PT. Quando ele saiu do PT, a comissão passou a ser presidida pela senadora Fátima Cleide. Então, faz 14 anos que o PT não preside essa comissão, está retornando agora, o que, para mim, renova mais ainda o meu ânimo e a minha esperança. E a Comissão de Meio Ambiente também. É uma política que o PT está influindo, o nosso governo,
né, tem feito muitas intervenções nesse sentido, recuperamos muita coisa que o governo anterior deixou passar, e eu tenho certeza que o senador Fabiano Contarato vai dar conta do recado. Então, é importantíssimo o PT presidir essas duas comissões. E uma das bandeiras do PT é justamente a educação, né, senadora? Por isso que também é tão importante ter o PT presidindo uma comissão como essa, né? E, senadora, antes da gente... Eu tenho outros assuntos para falar ainda com a senhora, mas ainda sobre essa questão da educação, só para a gente finalizar a questão da educação, a Comissão da Educação, inclusive, votou no final do ano passado a Política Nacional de Fixação de Preços dos Livros, né? Inclusive, a senhora foi relatora da proposta, que é uma proposta da então senadora na época, né, e hoje governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. Eu queria saber, senadora, o que prevê essa iniciativa, né, e em que pé que ela está, em que pé que ela ficou, porque ela, inclusive, ela seguiria para a Câmara, né, se não houvesse um pedido aí de votação no plenário do Senado, mas como é que ficou essa proposta agora, senadora? É uma proposta antiga, ela é conhecida como a Lei Cortês. O objetivo é incentivar o mercado do livro nas livrarias, né, respeitando a biodiversidade do setor e relativizar uma concorrência, às vezes, desleal que existe nesse mercado e dar oportunidade a todos, inclusive, sobretudo, aos autores e às autoras nacionais. Ela está com plena aceitação do mundo livreiro, das editoras, dos autores, dos donos de livraria. Ela foi aprovada na Comissão de Educação, iria direto para a Câmara, mas no dia 30 de outubro foi pedido para ela ser discutida e votada no plenário. Vamos tentar agilizar essa votação no plenário para poder ela seguir a sua tramitação. É muito importante, porque nos países onde existe é o preço do desconto, é o desconto de capa. Sim. No primeiro ano, para autores novos, para lançamentos, aliás, para lançamentos, o primeiro ano tem um desconto fixado em 10%, não mais nem menos. Né? Então, isso ajuda, evidentemente, a gente ter uma igualdade, né, no mercado. Então, passando pela Câmara, pelo plenário, ela segue para a Câmara. Ela é uma lei de autoria da senadora Fátima Bezerra e as pesquisas indicam que os países, que são vários países da Europa, que aplicam essa modalidade, essa lei, essa regulação, melhorou bastante, inclusive o acesso à leitura, que é isso que a gente quer. Ao fim e ao cabo, a gente quer isso, acesso à leitura e às bibliotecas. É mais livros, né, senadora? Mais leitura livros para o povo. População. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua conversando com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, sobre educação. Café PT volta já. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder.
Já estamos de volta aqui no Café PT, hoje conversando com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, sobre educação. E, senadora, agora vamos passar para um outro assunto aqui. A gente já está indo para o finalmente, tá, senadora? Mas é porque a gente precisa falar de outras coisas aqui com a senhora, aproveitar também a sua presença aqui com a gente no Café PT. A senhora foi a primeira mulher, né, eleita senadora por Pernambuco, né, que inclusive é meu estado também, com muito orgulho, viu, senadora? O que a senhora acha, né, de poder avançar na participação, né, das mulheres, né, do avanço da participação das mulheres na política e nos espaços de poder? É importante que cada vez mais elas assumam, né, vocês mulheres assumam o espaço que sempre deveria ter sido, né, de vocês ocupado pelas mulheres. Então esse espaço precisa realmente ser alcançado, né, senadora? Alcançado e ampliado. A política é um espaço machista, por natureza, né, pela própria estruturação da sociedade. É o espaço mais público dos espaços públicos e foi o último a ser alcançado pelas mulheres. As mulheres entraram no mercado de trabalho, né, no pós-guerra, ainda tem salários diferentes, não há igualdade salarial, existe uma lei, Sim. que é uma grande lei, aprovada pelo presidente Lula, proposta pelo presidente Lula, sancionada pelo presidente Lula, que é a lei que promove a igualdade salarial entre homens e mulheres para o exercício das mesmas funções. Mas a política, isso interfere na política também, é claro, é uma política de igualdade. Mas o espaço da política representativa, ele foi sempre muito tosco, muito árido. As mulheres chegaram muito lentamente, ainda há uma diferença muito grande de participação, de ocupação de cadeiras. Nós só temos 2 governadoras mulheres no país inteiro. Dos 81 senadores, nós só temos 17 senadoras. Então, isso é um processo, mas a gente precisa estimular esse processo. Ano passado, eu tive a oportunidade de ir para a posse da presidenta do México, e no México há paridade em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos fazer um seminário aqui este ano, para analisar essas experiências, para ver como é que a gente pode também, no Brasil, avançar e trazer mais mulheres para a política. Eu tenho essa tarefa no meu mandato. Eu tomei para mim essa tarefa por esse fato também, simbólico, né, de ter sido e de ser, né, a primeira senadora mulher do meu estado. Com certeza, uma missão super nobre, inclusive, senadora. E agora falando de PT, que completa 45 anos em 2025, e a senhora também faz parte dessa história. Senadora, qual que é a importância que a senhora vê do partido para a história das principais mudanças do país, né? Inclusive, estou indo comemorar. Quinta-feira, eu saio daqui de Brasília, direto para o Rio de Janeiro, para participar dessa celebração. Primeira coisa que eu acho no PT é a capacidade de vida. Não tem partido mais amado, mas também não tem partido mais combatido do que o PT na sociedade brasileira. Mas eu acho que isso se deve muito à força e ao DNA do partido. De onde veio o PT? Do movimento sindical, dos acadêmicos que compreendiam, né, a movimentação da sociedade, das comissões eclesiais de base, então de uma base militante, portanto, desses 3 vetores, Exato. De uma base militante que reconheceu o papel dos trabalhadores e das trabalhadoras, que reconheceu a necessidade de uma nova formulação para a esquerda, que reconheceu a necessidade de um partido com estrutura e com modo de funcionamento diferenciado, e nós estamos, nesses 45 anos, tentando aperfeiçoar isso. Nos tornamos governo muito cedo. Em 1989, o PT, recém-criado, já participou da primeira eleição pós o período ditatorial, na abertura. E de lá para cá, tem participado, apresentado propostas, tido bancadas. Então, é um partido com muita força
né, com muita força popular. Evidentemente que esses 45 anos nos levam a reflexões, nos levam a fazer uma rigorosa análise, uma rigorosa autoavaliação, ver qual é o posicionamento, o reposicionamento que o PT precisa tomar frente aos novos desafios, frente à sociedade atual, com todas as mudanças, sobretudo no mundo do trabalho, onde o PT nasceu. Então, o aniversário é para celebrar, para refletir e para seguir avançando, para o PT seguir avançando, ajudando a democracia do país. O PT sempre foi um partido importantíssimo na defesa da democracia e que venham mais 45 e 45 anos com a nossa estrela brilhando e mostrando um caminho, um bom caminho, que é o caminho da afirmação de direitos, da inclusão social para o povo brasileiro. É isso aí, com certeza, senadora. O presidente Lula, ele falou que agora em 2025 seria o ano da colheita, né? Como é que a senhora vê essa afirmação do presidente e quais são as principais conquistas? Aí estamos falando da área de educação, mas se a senhora quiser falar de outras áreas também, fica à vontade, senadora. Como é que a senhora vê realmente essas conquistas que o Brasil deve começar a colher realmente? Na verdade, o Brasil já começou a colher várias dessas conquistas, mas especificamente para 2025, como é que a senhora observa o cenário daqui para frente? Eu acho que o presidente Lula está muito certo ao dizer isso, porque, primeiro, nós estamos ainda no processo de reconstrução muito forte, porque nós pegamos o país destruído. Construir um país é difícil, mas você constrói sobre uma determinada base. Agora, reconstruir é mais difícil porque você tem que desconstruir tudo que estava errado e fazer de novo na perspectiva certa. Por isso que o nosso lema é reconstrução e união. O presidente Lula teve que recuperar vários programas que tinham sido abortados no governo anterior. O Minha Casa Minha Vida, a própria Bolsa Família, que foi desconfigurada, o Plano Nacional de Educação, que foi engavetado, o processo do Plano Nacional de Vacinação, de imunização. O Brasil sempre foi linha de frente nesse processo de vacinação e perdemos isso no governo passado. E depois desses programas todos, o Plano Safra, serem retomados, houve um período também de avanço desses próprios programas, de reconfiguração, de avanço desses programas, e novos programas surgiram, como o programa Desenrola, porque a população estava endividada, né? Foi um programa de longo alcance, o arcabouço fiscal, que foi aprovado no Senado, no Congresso Nacional, a reforma tributária, depois de 40 anos de tramitação, foi aprovada no Congresso Nacional e vamos começar a colher os resultados agora, porque chega este ano também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Na área da educação, a retomada, né, dos insumos, né, para as universidades. Na área da saúde, a mesma coisa, a criação de mais campos de institutos federais de educação. Nós estamos com quase 800 campos no país inteiro. Então, este ano, nós vamos começar a ver o fruto, né, desses 2 anos de intensa reconstrução no país. E acho que a sociedade vai reconhecer, porque isso está vindo com novas propostas, como a proposta do pé de meia, por exemplo. Agora vem a proposta da gratuidade do gás, a proposta de todos os remédios serem gratuitos na farmácia popular. E note-se que tudo é para beneficiar o povo. Todas as políticas são voltadas para a maioria da população, para aquela fatia da população que precisa de políticas públicas, que precisa da ação do governo em seu município e em seu estado. Nós vamos colher muitos frutos, frutos de uma política vigorosa, né, de uma política assertiva, voltada para quem mais precisa. Com certeza, senadora, que vai fazer a diferença realmente na vida de todas as pessoas que precisam, né? Senadora Tereza Leitão, agradeço demais
a sua participação aqui com a gente, esse tempinho que a senhora disponibilizou aqui para conversar com a gente no Café PT. A senhora é carnavalesca, não? Demais. Eu nem falei da cultura. O MIC que voltou, não é? É verdade, é verdade. Nós hoje temos o Ministério da Cultura, você falou em Carnaval, que é uma manifestação cultural maravilhosa lá no nosso estado, na cidade onde eu me criei, que foi Olinda. Então, isso também olha só, bem no tem foco o mesmo dedo da folia, do presidente hein, Lula. Oi? A senhora se criou bem no foco mesmo da folia, né? E então, vem no foco da folia, subindo e descendo ladeira. Bom demais. Senadora, muito obrigado mais uma vez, viu? Estamos aqui sempre à disposição da senhora. Agradeço. E a gente espera poder conversar com a senhora em outras oportunidades também aqui no Café PT. Obrigada, sempre à disposição. Um grande abraço. Para você que esteve com a gente, muito obrigado também pela sua companhia. A gente se encontra aqui no Café PT. Até o próximo programa.